Olá, seja bem-vindo ao Futebol Descomplicado. Após 5 jornadas e depois do fecho de mercado, impunha-se uma primeira análise no nosso canal. Mas antes disso, gostava de relembrar para colocarem um gosto e subscreverem o canal e, se possível, divulgar o mesmo junto do vosso núcleo de amigos. Os denominados três grandes atacaram o mercado de verão de forma bastante agressiva. Sporting, Benfica e Futebol Clube Porto gastaram euros como nunca na sua história. Sporting e Benfica decidiram manter os seus treinadores. No Sporting, outra coisa não era de esperar. No Benfica, muito se especulou sobre a saída de Bruno Lage no final da época e mesmo antes do Mundial de Clubes. No entanto, Rui Costa decidiu segurar o seu treinador. Já o Futebol Clube Porto, depois de falhada a aposta em Martin Anselmi, optou por alterar a equipa técnica. E podemos começar exatamente por aqui. A aposta em Francesco Farioli parece, pelo menos até o momento, uma aposta ganha. O Futebol Clube Porto melhorou e muito em todos os aspectos. Táticos, coletivos, a nível individual, na agressividade e, sobretudo, na atitude competitiva. Quando se defende que a continuidade da estrutura técnica é uma vantagem, surgem estas exceções que confirmam a regra. Neste aspecto, julgo que o Futebol Clube Porto tem uma vantagem sobre os seus rivais, pois dos três técnicos considero que Francesco Farioli é o mais competente. Como referi, os três clubes apostaram forte neste mercado, num investimento muito próximo dos 300 milhões de euros. O bicampeão Sporting contratou 7 jogadores num total de 64 milhões de investimento. Foi o que investiu menos. O Benfica, pelo contrário, foi o que mais recorreu ao cofre. Despendeu de 135 milhões para contratar 7 jogadores, batendo recordes de compras individuais com o que pagou, por exemplo, por Richard Rios e Sudakov. O Futebol Clube Porto, em contrapartida, foi o que comprou em maior quantidade, 10 reforços no total, atingindo um investimento de 92 milhões de euros. Mas afinal, quem, em minha opinião, ficou mais forte com este investimento? Pelo que me foi possível analisar nestas primeiras 5 jornadas, dir-vos-ia que, ainda com uma margem de erro enorme de falhar, foi o Futebol Clube do Porto. Além da questão do treinador, já por mim referida, julgo que se reforçou em posições-chave e com qualidade acrescida. Um dos maiores problemas do Futebol Clube Porto, versão 2024-2025, era o eixo da defesa. Pois então, a aquisição da dupla internacional polaca reforça claramente este setor com qualidade superlativa. Bernadette e Kivior são belíssimos centrais e já com experiência. No meio-campo, Froholt tem encantado. Forte fisicamente e com bom sentido posicional. Apesar da sua juventude, apenas 19 anos, o dinamarquês já encantou os adeptos portistas e inclusivamente o treinador dos azuis e brancos. Há ainda a destacar Pablo Rosário, atleta que Farioli conhece muito bem e que terá sido um pedido expresso do técnico italiano. É um polivalente, agressivo e com boa capacidade de passe curto e longo, com boa visão de jogo. Borja Sainz, mais uma excelente aquisição. Jogador muito forte nos duelos individuais e muito agressivo face à perda da posse de bola. E muito solidário com o colega de corredor. Gostaria ainda de mencionar os nomes de Gabri Veiga e Luuk de Jong. Poderão não ser titulares absolutos nesta equipa, mas serão certamente alternativas muito válidas. Portanto, dos 10 reforços, estamos a falar de 5 que chegaram para ocupar um lugar no 11 e 2 que são boas alternativas a Samu, Rodrigo Mora ou William, que está a fazer um início de época sensacional. O Sporting, como bicampeão, teria que ir ao mercado para fazer pequenos ajustes, e foi isso exatamente que fez. Com a saída de Gyökeres era necessário recrutar alguém que pudesse preencher essa lacuna. O jogador escolhido foi Luís Soares. É verdade que tem características diferentes, mas encaixa na perfeição na ideia de jogo de Rui Borges. Ao nível da agressividade é muito semelhante a Gyökeres. Pode não ter uma relação tão próxima com o golo, mas é igualmente um goleador. Perde no jogo de ataque à profundidade em comparação com o sueco, mas ganha claramente no jogo aéreo e na capacidade técnica. Com a chegada de Ioannidis, outro dos reforços, Arder ficou sem espaço e rumou para outras paragens. É evidente que o Sporting ficou a ganhar com esta troca. Ioannidis é um jogador mais completo e mais experimentado. Rui Borges sentiu necessidade de reforçar as laterais. Já se sabia que a confiança em Fresneda não era absoluta. E em bom tempo contratou Ioannidis. Melhor em todos os aspectos, técnico e táticos, sobretudo na robustez defensiva. Para a lateral esquerda, o Sporting pagou uma pechincha por Ricardo Mangas, 300 mil euros, e o jogador português de 27 anos mostrou ao que vinha logo na primeira oportunidade que Rui Borges lhe concedeu. Maxi Pereira, Nuno Santos e Mateus Reis
terão muito que trabalhar para o retirar do 11. No meio-campo é que o Sporting, mais uma vez, deixou algo a desejar. Kochorashvili parece-me curto para debelar uma hipotética ausência de Morita ou sobretudo de Ullmann. Há ainda a referir o regresso de João Virgínia, que será, inevitavelmente, o segundo guarda-redes na hierarquia, e Alisson, que poderá ser uma boa alternativa a Katamo, Kenda ou Pedro Gonçalves nos corredores. No que toca ao Benfica, foi o que rerutou nomes mais sonantes, como Richard Rios, Sudakov ou Luque Bacchio, mas teve, sem dúvida, que abrir os cordões à bolsa. Contudo, aquele que tem dado mais nas vistas até é um jogador que veio, provavelmente, para ser suplente de Bá. Falo de Dedić. Impressionante este início de época do jogador proveniente do Marselha, onde jogava inclusivamente pouco. Mas é evidente que a qualidade de Rios, Barrenechea ou Sudakov são inquestionáveis, são verdadeiros reforços. A estes podemos juntar Luque Bacchio, que chegou lesionado e ainda não se estreou. Ou seja, qualquer um dos quatro veio para jogar e ser titular no 11 do Benfica. Não obstante de ter feito um mercado de veras interessante, julgo que o investimento não garantiu profundidade ao plantel. É verdade que há ainda muita gente lesionada que pode competir por um lugar no 11, como Bá, Manu ou Luque Bacchio. Mas se olharmos para o plantel do Benfica, para abordar 4 competições, campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões, parece-me curto. Para terem uma ideia, no último jogo frente ao Santa Clara, no banco do Benfica estavam Samuel Soares, Leandro Santos, que pelos vistos é a quinta opção para lateral direito, atrás de Dedić, Bá, Tomás Araújo e Osnas, Gonçalo Oliveira, Obrador, Diogo Priostre e Henrique Araújo. Nenhum destes será, muito provavelmente, com exceção de Samuel Soares, segunda opção. Depois tinha Sudakov, Leandro Barreiro e Prestiani. Estes sim podem ser verdadeiras alternativas. Aliás, Sudakov será muito provavelmente titular absoluto nesta equipa, o que levará Ivanovic ou Sheldrup para o banco. Neste momento, avaliando os plantéis e as primeiras 5 jornadas, ou seja, somente o momento, mais tarde avaliaremos por quanto tempo esse momento perdura, diria que o Futebol Clube Porto é o mais sério candidato ao título. Tendo em conta a diferença abissal entre a qualidade dos 3 grandes para as restantes 15 equipas, diria que a equipa que vencer mais duelos entre si levará uma grande vantagem para se sagrar campeão. O Futebol Clube Porto já conseguiu, inclusive, vencer e logo em Alvalade. Porque acho que, muito sinceramente, ou me engano muito, na maioria dos casos, nos restantes jogos, com maior ou menor dificuldade, como foi nesta 5ª jornada, com o Futebol Clube Porto e Sporting, os 3 grandes somarão a totalidade dos pontos. Contudo, o futebol é muito imprevisível e tudo pode mudar de um momento para o outro, com lesões, um microciclo mais intenso e desfavorável, pode de facto deitar por terra qualquer teoria. Vamos fazer avaliações pontuais e logo veremos se esta teoria está correta ou se há mudança. Porque o futebol não é uma ciência exata e é muito propensa à mudança. Despeço-me com o habitual abraço, sem esquecer de vos pedir para subscrever o meu canal. Forte abraço!